E aí, galerinha, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática do 8º ano. E nessa aula agora que nós vamos começar, nós vamos falar de uma relação entre o centímetro cúbico e o litro. Então, pegue todo o material de vocês, lápis, caneta, papel, borracha. A gente vai iniciar a nossa aula. Então, preste atenção e vamos começar nossa aulinha agora. Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula que a gente vai acabar de iniciar? Então, olha só, nós vamos reconhecer a relação entre o litro e o metro cúbico para resolver problemas. Nós vamos reconhecer que o volume de um cubo de 10 centímetros de aresta corresponde à capacidade de 1 litro. E nós vamos utilizar o litro e o mililitro para medir capacidades e resolver problemas. Bem, pessoal, para iniciar nossa aula, nós vamos falar da transformação de unidade de medida de volume. E aí, a gente observa aqui que a unidade padrão volumétrica, a unidade padrão de capacidade é o metro cúbico, como a gente tem destacado aqui em vermelho. Olha só, o metro cúbico é a unidade padrão volumétrica, é a unidade padrão de capacidade. O que é que a gente consegue observar aqui? Que existem outras unidades que são unidades menores, como o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, que a gente tem registrado aqui, ó, dm ao cubo, cm ao cubo e mm ao cubo. Isso representa o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, que são unidades menores que o metro cúbico. Já à esquerda do metro cúbico, a gente observa que a gente tem o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico, certo? Que são unidades maiores do que o metro cúbico. Se você for fazer uma conversão de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai multiplicar por 1000 a cada casa decimal. Então, se eu saio de metro cúbico, certo? Se eu saio de metro cúbico para decímetro cúbico e de decímetro cúbico para centímetro cúbico, aqui eu estou transformando metro cúbico para centímetro cúbico. E aí, ao fazer essa transformação, eu estarei multiplicando por quanto? Eu estarei multiplicando por 1 milhão, porque é por 1000 vezes 1000. Então, a multiplicação é por 1 milhão na transformação de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, a gente tem que ter em mente essas conversões de unidades. Se eu sair de metro cúbico para decâmetro cúbico, já no caso, eu não irei realizar uma multiplicação. Isso aqui eu iria multiplicar por 1 milhão, não é isso? Que é 1000 vezes 1000, então 1 milhão. Certo? Isso aqui seria uma multiplicação por 1 milhão. Já eu saindo de metro cúbico para decâmetro cúbico, o que é que eu faço? Eu multiplico ou divido? Eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, gente. Então, de uma unidade menor para uma unidade maior, eu estou saindo de metro cúbico, olha só, metro cúbico, estou saindo de metro cúbico, deixa eu colocar aqui à minha esquerda para ficar melhor a informação. Então, eu estou saindo de metro cúbico para decâmetro, DAM cúbico. Então, ao sair de metro cúbico para decâmetro cúbico, você vai fazer uma conversão fazendo o quê? Uma divisão por 1000. Então, nesse caso aqui, você divide por 1000. Então, a gente está relembrando aqui a conversão de unidade. Da direita para a esquerda, divide. Já da esquerda para a direita, multiplica. Você está saindo de uma unidade maior e convertendo essa unidade maior em uma unidade menor. Então, nós vamos multiplicar. Já da direita para a esquerda, você está saindo de uma unidade menor e indo para uma unidade maior. Você divide, certo? Então, essa é a ideia das conversões que a gente tem que fazer com a medida de capacidade, medida volumétrica. Aqui nós temos algumas equivalências. Isso com relação à medida de capacidade, que também pode ser representado por litro. Olha só, unidade fundamental, o litro.
submúltiplos do litro. Eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro. Já à esquerda do litro, nós temos o quê? O decalitro, o hectolitro e nós temos o quilolitro. Então, aqui é da mesma forma, só que aqui, cada unidade aqui corresponde a 10. Então, se eu sair de 1 litro para decilitro, eu vou multiplicar por 10. Se eu sair de litro e for para o quê? Para centilitro, eu vou multiplicar por 100. Então, de litro para centilitro, eu vou multiplicar por 100. E se eu quiser sair de litro para mililitro, para ml, o que eu faço? Eu vou pegar, estou saindo de litro e vou para mililitro. Então, eu faço o quê? Eu faço a conversão de litro para centilitro, multiplicando por quem? Multiplicando por 1000. Estou pulando 3 casas, então vou multiplicar por 1000. Essa é a multiplicação que eu faço. Já no caso de você sair de litro para uma unidade maior, um submúltiplo do litro, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 10. Então, saindo de litro para decalitro, por exemplo, você vai sair de litro para decalitro, D-A-L. Você vai fazer o quê? Uma divisão por 10. Por quê? Porque o decalitro é uma unidade maior do que o litro. É um múltiplo do litro. Então, agora nós vamos começar a fazer uma comparação entre o centímetro cúbico e o litro, que são unidades de capacidade. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Preste atenção. Primeiro, a gente tem aqui a representação de 1 litro. 1 litro é correspondente ao quê? A 1 decímetro cúbico. Olha só, 1 litro é o correspondente, 1 litro, vou colocar aqui essa informação, 1 litro corresponde, é equivalente, é igual a 1 decímetro cúbico. Então, guarda essa informação, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Mas, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar que 1 decímetro cúbico, olha só, 1 decímetro desse, não vamos falar de decímetro cúbico agora, nós vamos falar de decímetro. 1 decímetro é o correspondente a 10 centímetros. 1 decímetro é uma unidade maior, o decímetro é uma unidade maior do que o centímetro. E 1 decímetro corresponde a 10 centímetros, certo? 1 decímetro é correspondente a 10 centímetros. Então, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar que 1 decímetro cúbico, ele é correspondente ao quê? A 1000, porque é só você pegar e multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, ele é correspondente a 1000 centímetros cúbicos. Então, se ele é correspondente a 1000 centímetros cúbicos, o que é que eu vou poder afirmar? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, e 1 decímetro cúbico é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Então, eu posso simplesmente afirmar para vocês que 1 litro é correspondente a 1000 centímetros cúbicos. Essa é a informação que nós temos. Então, 1 decímetro cúbico é correspondente a 1 litro, só que eu sei que 1 decímetro cúbico é correspondente a 1000 centímetros cúbicos. Logo, eu posso afirmar que 1 litro é correspondente a 1000 centímetros cúbicos. Então, essa é a equivalência que nós temos, essa é a relação que nós temos entre o centímetro cúbico e o litro. Então, olha só o que a gente tem aqui. Então, nós podemos concluir da relação de 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, que 1 litro é correspondente a 1000 centímetros cúbicos. Olha só, 1 decímetro cúbico é correspondente a 1 litro, onde eu tenho que 1000 centímetros cúbicos também é correspondente a 1 litro. Então, nós podemos afirmar que 1 litro
Só retomando a ideia, é correspondente a 1.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a fazer questões, gente. Vamos começar a trabalhar com questões. Então olha só, Maria produz em sua fábrica um produto na forma cúbica. Para vender seus produtos, ela acondiciona-os em caixas maiores. A gente observa isso aí, ó. Olha só a caixa, 60 centímetros por 80 centímetros por 40 centímetros. Então, comprimento, largura e altura dessa caixa é correspondente a esses valores aí que a gente acabou de citar. A gente tem uma outra caixa na forma cúbica que é de um produto que vai estar sendo acondicionado nessa caixa, que as suas dimensões são exatamente iguais a 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Então, é um cubo. Qual a quantidade de produtos que Maria consegue colocar na caixa em litros? Então, o que é que a gente quer? A gente quer saber quantos produtos ela consegue colocar nessa caixa em litros. Então, a gente vai fazer uma equivalência aqui. Primeiro, eu tenho que saber exatamente quantos produtos ela consegue colocar. Ela consegue colocar quantos produtos nessa forma cúbica aí. É só você observar o seguinte, que 60, o volume dessa caixa maior, é dado por quem? 60 vezes 80 vezes 40. Vezes 40. Então, organizando aqui, a gente vai fazer simplesmente V é igual, multiplicando 6 vezes 8 vezes 4 e acrescentando 3 zeros ao final do resultado, já que a gente está multiplicando, a gente tem exatamente o volume dessa caixa. Então, vamos lá. 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 8 é 48. Multiplicado por 4. Então, a gente fez aqui, ó. 6 vezes 8, 48. E 48 vezes 4 é igual a quanto? Não sabe? Está com dificuldade? Arma a continha. Olha só. 48 vezes 4 é igual a quanto? 4 vezes 8, 32. Você coloca o 2, leva 3 para a próxima casa decimal. Faz 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Então, 192. Eu vou colocar aqui o resultado, 192 desse produto. E vou acrescentar quantos zeros? Vou acrescentar 3 zeros. Mas olha só, veja bem. O volume da caixa é esse, o volume da caixa. Já o volume do produto, vou apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. O volume do produto é exatamente igual a quanto? 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é 192.000 centímetros cúbicos. Para a gente saber quantos litros essa caixa aí, a gente precisava apenas transformar esses 192.000 centímetros cúbicos em litros. A gente não precisava calcular o volume do cubo. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular só para saber quantas caixas dessa cabem dentro dessa caixa. Quantos produtos cabem dentro da caixa. Somente para isso. Só para a gente poder ter essa informação aí. O volume do produto é igual a quanto? 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Então, 1.000 centímetros cúbicos. Então, se eu tenho uma caixa que tem 192.000 centímetros cúbicos e eu tenho um produto que tem exatamente 1.000 centímetros cúbicos de volume e eu quero saber quantos produtos eu posso colocar dentro dessa caixa, eu faço simplesmente a divisão entre o volume da caixa pelo volume do produto. Mas essa informação a gente nem precisava para responder a questão. Estou fazendo aqui mesmo só para mostrar para vocês como é que a gente poderia saber quantos produtos a gente poderia colocar na caixa. A pergunta é outra. Então vamos lá. 192.000 dividido por 1.000 é igual a quanto? Corta 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0, fica 192 produtos. Então, eu posso colocar dentro dessa caixa 192 produtos. Mas a pergunta é, qual a quantidade de produtos que a Maria consegue colocar na caixa em litros?
ela consegue colocar 192 mil centímetros cúbicos dentro dessa caixa maior. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte, que 1 litro, ele é correspondente a 1 decímetro cúbico, isso a gente pegou bem do início da nossa aula, e 1 decímetro cúbico é correspondente a 1000 centímetros cúbicos. Olha só a relação de equivalência que a gente tem aqui. Então, se eu tenho 192 mil centímetros cúbicos e eu quero converter, quero fazer uma conversão para litro, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer simplesmente o seguinte, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, então 192 mil centímetros cúbicos a gente vai transformar em litro. Para isso, basta eu pegar 192 mil centímetros cúbicos e dividir por 1000. Quando eu faço essa divisão por 1000, eu obtenho o meu resultado em litros. Então, olha só, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Então, 192 mil litros é correspondente ao quê? Você vai pegar 192 dividido por 1000, você vai cortar um 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Então, o resultado é o quê? 192 litros. Então, esse é o resultado correspondente à capacidade dessa caixa em litros. Então, essa caixa tem uma capacidade de 192 litros, ou 192 mil centímetros cúbicos. Essa é a capacidade dessa caixa. Vamos colocar uma outra questão para a gente poder trabalhar novamente essa relação entre litro e centímetro cúbico. Vamos lá? Olha só, uma caixa d'água que abastece um condomínio, ela possui o formato de um paralelepípedo de dimensões representadas pela figura ao lado. Determine o volume da caixa. Então, primeiro a gente vai determinar o volume da caixa. Então, o volume é exatamente 5 vezes 3 vezes 4. É só pegar as dimensões comprimento, largura e altura e multiplicar. Multiplicando, nós temos que o volume dessa caixa é exatamente igual ao quê? 5 vezes 3, 15. E 15 vezes 4, 60. Então, é 60 o quê? 60 metros cúbicos. Mas espera aí. Agora a gente tem a correspondência em metro cúbico. E no item B já pede a quantidade de litros que essa caixa comporta. Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou fazer uma equivalência entre metro cúbico e litro. Mas espera aí, olha só. 1 metro cúbico, eu sei que 1 metro cúbico é correspondente ao quê? A 1000, é correspondente a 1000 decímetros cúbicos. Então, olha só, se 1 metro cúbico é correspondente a 1000 decímetros cúbicos, e eu sei também que 1 decímetro cúbico é correspondente a 1 litro, então, olha só, 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. O que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que 1 litro, 1 metro cúbico é correspondente ao quê? A 1000 litros, certo? Isso eu posso afirmar. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero transformar 60 metros cúbicos em litros. É isso que eu quero fazer. É essa conversão que eu quero fazer. 60 metros cúbicos em litro. Então, se 1 metro cúbico é exatamente igual a 1000 litros, então o que é que eu vou fazer? 60 metros cúbicos é correspondente a quantos litros?
É o que eu quero saber. Então, vamos fazer o seguinte. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, então eu vou pegar 60 e multiplicar por 1.000. Onde eu vou obter o quê? 60 mil litros. Então, o que é que eu tenho aqui? Que essa caixa tem uma capacidade de 60 mil litros. 60 mil litros. Essa é a correspondência que eu tenho para a capacidade dessa caixa. É isso que nós temos. Beleza, pessoal? Então, essa é a conversão. 60 de metro cúbico para litro, a gente vai fazer o quê? Pega o valor em metro cúbico e multiplica por 1.000. Então, essa é a conversão que nós devemos fazer. O resultado aqui, 60 mil litros para essa caixa de 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 4 metros de altura. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa relação entre o centímetro cúbico e o litro, entre o metro cúbico e o litro. Nós ficamos por aqui. Até mais, até a nossa próxima aula.